Galera, essa altura do campeonato no CM, não dá nem pra dizer que a gente ainda tem Vingadores em atividade. Os originais com certeza a gente não tem. Lógico, sim, existem heróis cuidando do legado da equipe e do planeta Terra, mas qual dessas duas versões dos Vingadores seria mais poderosa? A equipe original do primeiro filme, ou a equipe atual? Vamos ver isso agora. Inês Trans, Peter aqui. Vingadores 5 vai chegar no cinema. Claro que com a formação da equipe diferente, né? Ela mudou demais. A gente foi acompanhando essa mudança ao longo dos 4 filmes, né? Se você pegar a escalação do primeiro Vingadores e comparar com Guerra Infinita, é totalmente diferente. E depois que uma galera ficou fora de combate Vingadores Ultimato, além da chegada de mais alguns heróis, a gente chega na formação que a gente tem hoje. Os heróis da Marvel que formam a Elite, os heróis mais casca-grossa que existem nesse momento, que eu tô falando com vocês agora. Mas afinal, qual das formações é a mais forte, mais poderosa? A original, a clássica, aquela que você viu lá na Invasão Chitauri, ou a atual? Primeiro a gente precisa entender quem faz parte dessas duas versões da equipe da Marvel, né? Então, vem comigo, vamos conversar sobre isso agora. Mas antes de começar o vídeo, já comenta qual que você acha, equipe original ou equipe atual? Pensa com a razão, não com o coração. Já comenta, vamos ver se vai bater com a análise que a gente vai fazer aqui agora. Valendo! Vingadores originais e os novos. Os Vingadores originais são aqueles que se reuniram no primeiro filme dos Vingadores lá atrás, 2012, né, que enfrentaram a invasão Chitauri comandada pelo Loki na famosa Batalha de Nova York. Naquela época, galera, os Vingadores eles eram formados basicamente pelo Tony Stark, que é o Homem de Ferro, o Steve Rogers, o Capitão América, né, o Dr. Bruce Banner, que é o Hulk, o Deus Thor, que é o filho de Odin, Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, e o Clint Barton, o Gavião Arqueiro. E eu poderia ainda citar o James Rhodes, o Máquina de Combate ali, como um membro secundário, e o Nick Fury também, diretor da SHIELD, responsável por unir essa galera toda, que funcionou muito bem. Mas e hoje? A formação de hoje? Bom, passados os eventos de Era de Ultron, Guerra Infinita e Ultimato, ou seja, todos os filmes da saga do infinito, a gente teve várias mudanças. Teve gente que entrou depois e já saiu, inclusive. Gente que ficou e gente nova que chegou. Teve gente que entrou depois e já saiu. Gente que ficou e gente nova que chegou. Gente que acabou de chegar já na fase 4 do CM. Dos originais, o Homem de Ferro morreu em Ultimato. O Capitão América praticamente se aposentou nesse mesmo filme, não tem mais Capitão América. A Viúva Negra também foi dessa para uma melhor, a gente sabe disso. Então, dos que sobraram, muitos já passaram ou vão passar o bastão, por assim dizer, para os heróis mais jovens, né? Que devem formar a primeira versão dos Jovens Vingadores, ou alguma equipe do tipo, alguma equipe que vai realmente pegar esse bastão e seguir esse legado. É o caso do Gavião Arqueiro, que deve ter a função assumida pela Kate Bishop, como a gente viu na série. Tem também o Thor, que a gente sabe que deve ficar um pouquinho mais distante dos Vingadores. Mas então, quem são os Vingadores atualmente? Ou quem vão ser eles, né, em breve? Quem vão ser eles? Basicamente, o líder dos Vingadores hoje, né, se é que dá pra dizer isso, é o Doutor Estranho, que entrou pro time entre Era de Ultron e Guerra Infinita. Da velha guarda, a gente tem ainda Carol Danvers, a Capitã Marvel, e ele, o amigão da vizinhança, Peter Parker, o Homem-Aranha. A gente tem também o Capitão América, né? Mas não é o Steve Rogers e sim o Sam Wilson, mais conhecido como Falcão, que agora tá com o escudo que pertenceu ao Steve. Chegou ainda o Shang-Chi e provavelmente a gente vai ter a Mulher Hulk assumindo a vaga do Bruce Banner em algum momento, né? Assim como vai acontecer também com a Helena Belova, que vai substituir a Viúva Negra depois, né, que a Natasha Romanoff morreu. E pode rolar ainda algum reforço eventual de gente como, por exemplo, o Soldado Invernal, além de algum outro possível aliado. Velho versus novo, quem vence? É claro que a química, né, o entrosamento dos Vingadores originais era muito mais notável. A gente viu esses heróis em ação no primeiro filme da equipe, pô, ficou bem claro como é que funcionavam bem juntos toda aquela equipe, né? A formação nova, galera, é uma dúvida, a gente não sabe como é que ela é. Ela é uma incógnita, pode ter alterações aí, e até agora a gente mal viu eles trabalhando sozinhos, que dirá juntos. Tem tudo pra dar muito certo, mas de novo, não dá pra afirmar muita coisa. Então vale a pena uma comparação direta, como se os Vingadores de hoje fossem enfrentar os Vingadores originais lá do primeiro filme, né? Como é que eles estavam naquela época? E aí que a coisa fica bem interessante. Por exemplo, se a gente colocasse os dois Capitães América pra brigar, porra, por mais que o Sam Wilson tenha uma tecnologia mais avançada, as asas, tudo mais, acho que ninguém de vocês duvida que ele levaria a surra do bom e do velho Steve Rogers, que é o super soldado original. O cara que levanta até o Mjolnir. A mesma coisa com os Hulks. Galera, presta atenção, não é o Hulk do Paz e Amor. A gente tá falando agora do Bruce Banner original, aquele primeiro Berserk lá contra a Jennifer Walters. Ela é uma versão controlada do Hulk, muito forte, beleza, mas com a mente mais normal. E o Hulk lá do primeiro filme dos Vingadores ainda era aquela besta, fera, incontrolável.
Ela não ia dar conta dele, lógico que não ia dar conta dele. Só que não é sempre que a velha guarda leva vantagem, não, né? Você achou isso? Não, calma. Pensa num confronto da Capitã Marvel contra o Thor, que inclusive rolou em What If. Lembra disso? Lá o Thor vence, só que fica claro que a Carol Danvers estava se segurando. E é impressionante como é que ela tem que ser nerfada o tempo todo no CM. Tem que tirar os poderes dela, porque, pô, senão a mina destrói geral. Fizeram ela tão apelona lá no filme dela que se não nerfasse, ela dava conta, lutando sozinha. Então essa já seria uma vantagem interessante para a versão atual dos Vingadores, a Carol Danvers. Se a gente colocasse o Homem de Ferro do primeiro filme dos Vingadores para lutar contra o Homem-Aranha, o confronto seria interessante. Eu sei que você tá pensando, que isso, Pedro, você tá louco? Calma, vamos lá. Por que confronto seria interessante? Porque, claro que o Stark tinha poder de fogo suficiente para dar conta do Peter Parker. Mas nessa época, no primeiro filme lá, quando ele surgiu, a armadura também não era tão evoluída assim. Não tinha nada de nanotecnologia, então a Aranha conseguiria causar um estrago e tanto. Então eu acho que dá pra considerar um empate técnico, até porque a gente viu como é que foi o relacionamento dos dois depois, e a gente lembra inclusive que o Aranha deu conta do Doutor Estranho em No Way Home. Então o Aranha não é só um personagemzinho urbaninho, fraquinho, não. O Homem-Aranha é casca grossa pra caramba. Bom, o último confronto direto poderia ser entre a Viúva Negra e o Shang-Chi, ou mesmo com a ajuda do Gavião Arqueiro. A real, na boa, é que o Shang-Chi é só o melhor lutador de artes marciais de todo o universo Marvel, do universo Marvel inteiro. Então a vitória dele seria relativamente fácil. Isso eu tô falando humanos contra humanos, sem nenhum poder envolvido, ok? Agora a gente bota os 10 anéis, é boa. Eles não teriam a menor chance. E o mesmo vale pro Nick Fury e pro Máquina de Combate, que mesmo com a armadura perderia pros 10 anéis do Shang-Chi. E olha que os Vingadores atuais, a formação atual, eu nem trouxe pra vocês o trunfo mais poderoso deles. Quem é, Peter? Eu tô falando do Doutor Estranho, que não é à toa, é considerado até pelo Kevin Feige como o principal personagem do CM atualmente. Não adianta a gente comparar os personagens, e olha que mesmo assim, os heróis de agora teriam alguma vantagem. Porque a Capitã Marvel no CM, diferente dos quadrinhos, é realmente muito apelona. Nos quadrinhos ela não é assim, não. No CM é. Ela é praticamente o Superman da Marvel dos filmes. Mas ainda tem o Doutor Estranho. O cara lida com magia, lida muito bem com ela. E absolutamente todos os Vingadores originais perderiam para um mago como ele. Alguém que já ocupou o cargo de Mago Supremo da Terra, pô. Com certeza vai recuperar esse título logo. Não tem como fazer feio na frente dos outros. Beleza, perdeu pro Peter Parker, mas depois voltou, né? Eu acho que por mais forte ou poderoso que o cara seja, eu acho que o Doutor Estranho tá em outro patamar. Pelo menos com aquela galera lá, dos Vingadores originais. O cara, sei lá, pode transformar o Hulk numa jujuba gigante. Transportar ele pra outro lugar, não pode? Fazer qualquer coisa que a magia permitir. Alterar a realidade. Ele poderia fazer algo desse tipo. Pelo menos na mente dele. Botar os personagens num genjutsu louco, não pode? Então, apesar da falta de entrosamento, da incerteza quanto ao futuro, a verdade é dura, mas os Vingadores de agora, se é que dá pra chamar eles de Vingadores, né? São mais poderosos que os originais lá do primeiro filme. Por mais que não pareça, são. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você concorda? Você discorda? Quem que você acha que ganharia numa luta entre essas duas equipes dos Vingadores no semi? As duas equipes dos Vingadores, quem que você acha? Conta pra mim aqui, deixa nos comentários, comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Sempre bom conversar esse tipo de coisa com você. Bom demais, né? A gente debate, super-heróis. Esse é o propósito inicial desse canal. Você pode não saber, mas era pra falar sobre comparações de heróis. E é sempre bom quando eu trago isso pra vocês. Então, ativa o sininho, que é muito importante no próximo vídeo, que você vai ser informado de algum vazamento, algum anime, alguma série, algum filme. Tamo junto, até a próxima. Fui!